Ultimamente tem se tornado muito frequente a disseminação de notícias de jovens que perderam a vida nas mãos de membros de organizações criminosas por publicarem fotos com gestos que são atribuídos a organizações inimigas. A situação chegou a tal ponto que tem gente pedindo uma cartilha para turistas para evitar que mais vidas sejam perdidas. Fala pessoal, para começar esse vídeo é o seguinte, vem cá. Dá uma olhada nessa imagem aqui que eu tô colocando para vocês. Vocês conhecem esse jogador aqui? Isso, esse jogador chama-se Cristiano Ronaldo. E ele tá com o uniforme do Real Madrid. Todo mundo deve conhecer o Cristiano Ronaldo com o uniforme do Real Madrid. Por quê? Faz parte da identidade histórica do Cristiano Ronaldo. Agora olhe novamente. Esse é o Cristiano Ronaldo com um uniforme de policial militar. E agora, pessoal, é o Cristiano Ronaldo com outro uniforme, o de Gari. Em todas as fotos é o Cristiano Ronaldo, concorda? E o que mudou nessas imagens? Apenas o uniforme. Aos nossos olhos, nós conseguimos identificar qual é a função e o papel de cada foto pelo uniforme usado pelo Cristiano Ronaldo. Pois então, o uniforme ele é um símbolo, é um sinal e um aviso para as pessoas. O uniforme ele faz parte de uma identidade. E é sobre símbolo, sinal e identidade que vamos falar aqui para vocês. Por exemplo, se eu chegar aqui e piscar para o Fernandão, neste momento o Fernandão sabe que ele precisa fazer algo, como mudar o foco da câmera, monitorar o som melhor. Mas se eu piscar para alguém que tá com uma mulher do lado, ou piscar para a mulher de alguém, a interpretação é totalmente diferente. É isso que a gente quer discutir no vídeo de hoje. Esse material é de utilidade pública, é um compilado dos sinais e símbolos de organizações criminosas do Brasil, o que constitui a identidade dessas organizações e os sinais que são feitos para reconhecimento do que são elas. Talvez esse vídeo seja muito importante para vocês. Talvez seu filho vai viajar e precise entender melhor o que se pode ou não se pode tirar numa foto. Enfim, nós, como canal de segurança pública, nos sentimos na necessidade de trazer para vocês esse vídeo. Aqui vocês verão uma coletânea dos sinais e símbolos que as organizações usam e como evitá-los e em que lugar não fazê-los. É importante dizer, já a princípio, que vamos focar nossa análise em 4 estados: Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Paraíba. Por ter uma equipe reduzida e não ter dinheiro, tivemos que limitar o recorte. Eu também preciso avisar vocês, pessoal, que além da pesquisa bibliográfica, nós entrevistamos 20 pessoas diferentes, tanto de comunidade como agentes de segurança e especialistas. Fica com a gente e já deixa seu like e compartilhe esse vídeo, compartilhe, porque deu muito trabalho para fazer e isso é uma espécie de guia para que você possa andar pelos lugares e preservar a sua segurança. Lembrando que conhecimento é poder e conhecimento constitui também segurança. Edu, roda a vinheta. Edu, por favor, coloca na tela aí a capa de um filme chamado Guerreiros, né? A tradução no Brasil é Guerreiros, mas se chama Warriors, tá? Warriors, Os Selvagens da Noite. Essa obra foi produzida em 1979. O longa mostra uma Nova York dominada por gangues e grupos armados. Eu coloquei esse filme para entrar no vídeo, com o objetivo de discutir aqui com vocês um fator que será importante para o nosso vídeo, a simbologia de um grupo. Entre diversas gangues que aparecem nesse filme, nós temos, por exemplo, os Hit Hats, que se caracterizam e formam identidade através das roupas, o macacão, camisas vermelhas e chapéus. O código de cumprimento deles é pegar na alça do macacão. Então você pode ver que eles têm sinais, símbolos, uniformes, formando uma identidade, um aspecto em comum e peculiar daquele grupo. No mesmo filme, temos a gangue dos The Buppers. Eles usam chapéus, coletes lilás e o código deles é a forma de andar. É o sinal mais importante da identidade deles, além do colete lilás. Percebe como algumas características identificam um grupo? O conjunto dessas características é chamado de identidade simbólica
ou seja, são sinais e símbolos que destacam esse grupo dos outros. Nos Estados Unidos, essas simbologias ficaram famosas em vários grupos criminosos mais jovens, como por exemplo os Crips versus os Bloods, duas gangues que deram bastante trabalho nos Estados Unidos. Para um grupo, essas simbologias são importantes porque reforçam ainda mais a participação dos jovens ali dentro, reforçando também o sentimento de pertencimento. Se eu faço aquele símbolo, se eu faço aquele sinal, se eu estou vestido como, se eu visto a camisa, eu faço parte do time, eu faço parte e tenho esse pertencimento, eu percebo isso. Indico a todos vocês aqui já de princípio, para quem não conhece o nosso canal, eu sei que isso aqui vai estourar a bolha, a gente sempre trabalha aqui com artigos científicos, sociologia e história. Queria indicar uma obra para vocês que chama Sociedade de Esquina, do William Foote White, um antropólogo, cientista político, sociólogo muito famoso dos Estados Unidos. Esse livro para que vocês possam entender melhor do que eu estou falando. Ele faz uma pesquisa em um bairro pobre ali da periferia de Nova York, e ele começa a entender um pouco melhor esses sinais e símbolos de grupos, de gangues, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos. E pode servir pra gente também, pra gente poder compreender melhor essas coisas. E aí eu vou pedir pro Edu, inclusive, colocar a foto do Crips e Bloods aí e os sinais que eles fazem. São sinais que identificam eles. Você vê aí os Crips e os Bloods e os sinais que eles fazem. Isso não é novo, tá? E a gente já deixa isso claro pra vocês, porque às vezes parece comentário, isso não é novo, não é novidade. Eu sei, cidadão, mas o que a gente está fazendo é destrinchando aqui para vocês. Agora vamos fazer nossa viagem. Traz para o Brasil, Edu, para a gente entender melhor o assunto do vídeo. Galera, o crescente número de jovens que têm perdido as vidas por usarem símbolos ou terem feito gestos atribuídos a organizações criminosas tem causado preocupação em muita gente, principalmente nos pais. Tem filho agora que tá saindo isso daqui agora, tem filho que tá se preparando para viagem de carnaval, para Bahia e para outros lugares, e que os pais estão extremamente desesperados porque eles não têm noção do que pode acontecer. Depois que ocorreu aquele crime em Jericoacoara e que o rapaz perdeu a vida por ter feito o 3 assim com a mão, e ainda não foi comprovado, né, que aconteceu isso e tal, mas é o que a polícia acredita. Muitos pais têm mandado no direct pra gente, mandado e-mail pedindo pra gente falar sobre isso, porque eles estão desesperados. E por função social a gente tem que fazer isso. Essa situação chegou a tal ponto, pessoal, que os guias turísticos de Salvador, por exemplo, capital da Bahia, têm orientado turistas sobre o que não ser feito, já que somente em 2024, 6 pessoas perderam a vida na Bahia por conta de gestos aparentemente inocentes. E não é só na Bahia que os gestos podem ser fatais. Temos visto, por exemplo, muitos casos também no Rio de Janeiro e no Ceará, que tem mostrado como organizações criminosas têm se apropriado de símbolos e espalhado terror em certas regiões. Diante desse cenário, muita gente tem pedido orientação. Já falamos aqui um pouco sobre essa bagunça que está aparecendo nas organizações, que está acontecendo nas organizações, sobre símbolos e significados. Tem um vídeo aqui que explica, teoricamente, como que as organizações elas se desorganizaram no varejo. Eu vou deixar para vocês a thumb desse vídeo aí, para que vocês possam acessar depois de assistir esse aqui. Então é o seguinte, vamos relembrar que a partir do final da década de 2000 e começo de 2010, houve uma reorganização da produção de substâncias ilícitas e foi traçado novas rotas de comércio dessas substâncias. E aí surgem várias organizações criminosas em diferentes estados do Brasil. Tanto organizações que se colocaram como parceiras do Ser Vermelho ou do comando daqui de São Paulo, como organizações que se declaram independentes. Então o Ser Vermelho e o comando, eles tomaram as rotas dos comércios de substâncias e ou se formaram organizações pequenas nos estados, e essas organizações elas se aliaram a essas duas grandes organizações de São Paulo e Rio. Assim, o crime organizado foi ganhando uma nova configuração que foi se constituindo a partir de unificação desses grupos, de rachas e do surgimento de outros grupos. E é essa nova configuração, marcada por muitas disputas territoriais e gente nova entrando para esses grupos, que tem contribuído para essa onda de violência que vem se espalhando por alguns estados. Então, primeiro vamos dar uma olhada nas organizações que atuam no Brasil, para depois falar de suas simbologias. Para isso, vamos usar o trabalho acadêmico de um cara chamado Eduardo Armando Medina Dina. Eduardo, muito obrigado pelo seu trabalho, ajudou muito a gente. O artigo que ele escreveu é, abre aspas, "O crime produz segurança? Uma análise do dispositivo de proteção, segurança e administração dos conflitos do primeiro comando nas periferias paulistas." O autor apresenta um quadro que mostra as alianças entre organizações criminosas e que nos ajudam a entender alguns símbolos dos quais eles se apropriaram.
O trabalho do Dina é de 2023, então pode ser que tenha ocorrido alguma mudança, mas ainda assim ele ajuda a entender as articulações e como elas giram em torno principalmente do Ser Vermelho e do Comando de São Paulo. Vamos citar abaixo as principais organizações brasileiras e com quem elas se aliam. Geralmente são alinhados ou com o Comando de São Paulo ou com o Ser Vermelho. As simbologias nascem nesses dois grupos grandões de São Paulo e Rio e são adotadas pelos outros, sincretizadas e modificadas, tá? Então assim, resumindo, o Ser Vermelho e o Comando, eles expandiram o comércio de substâncias ilícitas e todo lugar que eles chegavam formavam novas organizações criminosas que aderiam ou o Ser Vermelho ou o Comando de São Paulo como aliado, certo? E aí eles recebem influências dessas duas organizações para lutar suas guerras lá dentro dos seus estados. Vamos dividir então em dois grupos, tá? Vamos chamar um dos grupos de vermelho e o outro grupo de azul. As organizações do grupo vermelho são aquelas que estão ligadas ao Ser Vermelho, tá? Do Rio de Janeiro. E as que tá em azul são as que se ligam ao Comando de São Paulo, beleza? Então tem o grupo vermelho e o grupo azul, só para vocês entenderem. Por que a gente está mudando os nomes das organizações? Para tentar monetizar esse vídeo. Se não for monetizado ou tiver restrição de monetização, paciência, né? É um vídeo de serviço público. Então vamos lá, vamos descobrir quais são as organizações do grupo azul e do grupo vermelho, do grupo vermelho e do grupo azul, certo? Ela é importante. Não estão todas as organizações aqui, porque a cada 6 meses nasce uma organização diferente. A gente vai falar a maioria delas. O vermelho. O Grupo Vermelho é formado pelo Ser Vermelho, do Rio de Janeiro, União do Crime do Amapá, Comando da Paz da Bahia, Bonde do Ajeita da Bahia, o Ser Vermelho do Maranhão, Novo Al-Qaeda da Paraíba e Rio Grande do Norte, Ser Vermelho de Goiás, em Goiás, Primeiro de Vitória, Espírito Santo, Máfia Paranaense do Paraná, Primeiro Grupo Catarinense de Santa Catarina, Ser Vermelho de Santa Catarina, Bala na Cara. A gente pode ter deixado de citar algumas organizações, mas essas são as principais. Aí o Grupo Azul, que se alinha ao Comando de São Paulo, certo? O comando daqui de São Paulo, que todo mundo conhece, Bonde dos 13, do Acre e Tocantins, TCP do Rio de Janeiro, Amigo dos Amigos do Rio de Janeiro, Comando Classe A do Pará, Família Terror Amapá, Comando do Panda de Rondônia, Guardiões do Estado do Ceará, Bonde do Maluco da Bahia, Estados Unidos da Paraíba, Comboio do Cão do Distrito Federal e os Manos do Rio Grande do Sul. Geralmente, os membros das organizações do Grupo Vermelho são rivais das organizações do Grupo Azul. E essas organizações elas podem ter mudado de aliança conforme o tempo for passando. Então veja, mesmo que você coloque aí embaixo o seguinte, a ADA já não é mais alinhada ao comando daqui, ele é alinhado ao vermelho. Então assim, há essas mudanças, mas a gente está falando disso agora, tá? Neste momento que vocês assistem esse vídeo. Bom, dependendo do local onde se esteja, fazer gestos do grupo azul e vermelho tem sido interpretado como filiação a uma dessas duas organizações. Dina, que é o autor que a gente está usando, afirma que cada uma dessas organizações tem estratégias e moralidades próprias, adotando condutas e regras que transcendem até o universo criminal. E esse número crescente de organizações com gestos, simbologias e regras próprias vem custando a vida de muitas pessoas que não têm ligação com o mundo do crime. Segundo Dina, as organizações do Grupo Vermelho têm a representação principal, o número 2, seja por sinais de mão, por emojis em redes sociais ou através de letras de funk, de músicas. A representação do 2 estaria associada a duas letras que compõem a sigla, o C e o V. Então, os grupos que são alinhados ao Grupo Vermelho, as organizações que são alinhadas aos grupos vermelhos, geralmente elas fazem o 2, como forma de demonstrar poder e demonstrar identidade. Para reforçar a identidade do grupo, eles usam esses emojis. Inclusive, quando os membros das organizações suspeitam de alguém, eles olham no zap da pessoa e vê se ela usa esses emojis. As organizações que compõem o Grupo Azul, seja aliado ao comando da capital, também seguem a mesma lógica e contam com sinais com a mão, emojis, signos e redes sociais, pichações em símbolos. A organização de São Paulo aqui é representada pelo 1533, em que o 15 representa a letra P e o 3 representa a letra C. Tá bom? Então a letra 15 não é essa, mas na época que foi formada a organização em 93, a letra K ainda não estava no nosso alfabeto. Eles usam esses seguintes emojis como apresentação de identidade. Viram aí? Bom, principalmente o Comando de São Paulo usa o símbolo Yin Yang como uma marca que o identifica, mas várias organizações de outros estados ligados a ele
ao Grupo Azul, tem feito uso desse símbolo também. É importante dizer que esses sinais com as mãos associados a organizações criminosas não são exclusividade do Brasil. Mexicanos, gangues de El Salvador, Honduras, grupo paramilitares colombianos, todos têm uma gama de símbolos e sinais que os representam. Fomos atrás das obras do professor Pablo Lima, que diz que esses símbolos compõem uma identidade que eles tentam reforçar nessas relações sociais. Grupos de criminosos possuem todo o simbolismo que vai além da forma de falar. Seja nas tatuagens que representam qual é o tipo de crime daquele infrator, ou nas siglas que mostram a gangue a que eles pertencem, exibidas em pichações, roupas, cordões, postagens na internet. A cultura criminosa busca reforçar sua força e violência com esses símbolos. A partir daqui, vamos olhar mais de perto alguns símbolos apropriados por essas organizações específicas. E para mostrar esse símbolo para vocês, fizemos parceria com um perfil muito legal, muito interessante, que chama Mó Complexão. Mó Complexão, um abraço para vocês. Obrigado por ter nos ajudado nesse levantamento. Vocês podem seguir eles lá na outra rede social, vai ficar o link aqui embaixo, mas vocês podem procurar por essa legenda aí que a gente vai colocar para vocês. Vamos fazer nossa viagem para entender os sinais e símbolos aí para a gente conseguir compreender. Então vocês já viram o grupo azul, o grupo vermelho, o grupo azul alinhado com o Comando de São Paulo, o grupo vermelho alinhado com o C vermelho, então para vocês conseguirem entender melhor. Edu, por favor, coloca no mapa aí e vamos para o Rio de Janeiro. Bom, o Rio de Janeiro, primeiro a gente vai começar com a organização Amigo dos Amigos. É uma organização do Rio de Janeiro e tem o L, tá? Como um dos símbolos. Em homenagem a um cara que foi o fundador dessa organização chamado Linho. Inclusive a gente tem um vídeo da história do Linho que ele sumiu do mapa. Apesar dessa letra ser usada para representar, por exemplo, a candidatura do presidente Lula e ter sido amplamente usada durante a campanha presidencial, ainda há lugares em que não é aconselhável fazer o L, tá bom? A DA também tem o sinal com os dedos cruzados, como se fosse um R, em referência ao Roupinol, fundador dessa organização em Macaé. Também temos um vídeo falando sobre a história do Roupinol. O problema é que esse sinal é um símbolo de esperança e de sorte. Muita gente cruza os dedos para indicar que está torcendo pelo outro, como se fosse figas. Na verdade é o famoso figas. E quem vai imaginar que em determinados lugares isso pode significar apologia a uma organização, né? Bom, a ADA hoje está reduzida e ela domina uma pequena parte do Rio de Janeiro, mas é importante saber que os seus rivais dominam boa parte do território do Rio de Janeiro, então é melhor evitar esses sinais que caracterizam essa organização. Vamos agora para o grupo Terceiro Comando Puro, famoso TCP. Além de ter os três como símbolo, né, o 3 como símbolo, e aí você vê que ela se alinha muitas vezes ao Comando de São Paulo, ele tem também um emoji usado para indicar o OK. Por rivalizar com o C vermelho, os 3 foi herdado, né, como eu disse, do Comando de São Paulo. Lembra o alinhamento que a gente falou? Então, grupo vermelho e grupo azul, fica com isso na cabeça. Para os membros do CCP, o dedão e o indicador formam o C, que remeteria a comando, e os outros 3 dedos são uma referência a terceiro, simbolizando, portanto, o terceiro comando. Ainda no Rio de Janeiro temos o C vermelho, a organização que mais domina a cidade. Tal grupo tem o número 2 como símbolo da organização. Seus membros passaram a fazer a letra C em uma das mãos e o número 2 na outra mão. O problema é que esse gesto é usado por muitos outros grupos. Na década de 1970, ele era usado por hippies como símbolo de paz e amor, mas, de repente, o símbolo da paz foi apropriado por uma organização criminosa e usar esse gesto pode custar a vida de uma pessoa. Outra prática adotada por membros da organização do Rio é colocar os números que representam as organizações em camisetas de times de futebol. O número 2, por exemplo, em uma camiseta deve ser usado apenas em áreas do C vermelho, o número 3 em áreas do TCP, e nas áreas dominadas pela DA eles colocam o número 141, em homenagem a uma casa que pertencia à organização criminosa. Nos anos de 2020 e 2021, essas organizações começaram também a fazer marcas no cabelo. Pessoas das áreas dominadas pelo C vermelho começaram a fazer 2 riscos no cabelo ou pintar o cabelo de vermelho. Atenção! Já pessoas da área do TCP passaram a fazer 3 riscos. Então toma muito cuidado com isso. Em fevereiro de 2024, disputas entre membros do C vermelho e TCP afastaram banhistas das praias do Leme e Copacabana e geraram muita violência. 5 vendedores de milho cozido que tinham cabelos pintados de vermelho, o que foi interpretado como uma referência à organização, entraram no Leme, região onde há comunidades dominadas pelo TCP.
P. A presença deles ali foi interpretada como uma invasão de território e eles acabaram sendo agredidos violentamente. Segundo nossas fontes, nem sempre o cabelo é motivo para esse tipo de agressão. A gente também, em outras organizações, que também usa o cabelo vermelho, mas não dá para andar por aí 100% seguro de que nada irá acontecer dependendo do território que você pisar. E, cara, essas regras, elas são muito mutáveis, elas são extremamente desequilibradas, assim, elas estão indo e estão voltando, são adotadas ou não são adotadas. Mas há símbolos, por exemplo, e sinais que nunca são mudados. Agora vamos para as palavras que devem ser evitadas dependendo do território que você está no Rio de Janeiro. É nóis é uma expressão popular usada no Brasil inteiro. Eu mesmo falo isso o tempo todo e não tinha ideia que ela é uma saudação do Ser Vermelho, por mais que eu seja pesquisador da área. Quem faz parte da outra organização maior lá, o TCP, usa a gente. E essas duas saudações não se misturam. Se vocês tiverem uma quebrada do TCP, uma comunidade do TCP, e falar é nós, pode ter sérios problemas. De acordo com uma matéria do Intercept Brasil, até as marcas de roupa são influenciadas pelo grupo que domina a área. Pessoas ligadas ao TCP gostam de usar mais Adidas, por conta das 3 listas, tá? Já as pessoas ligadas ao CV preferem usar Nike, que além de ser concorrente da Adidas, né, ainda tem o símbolo que lembra a letra C, aquele certinho. Alguns dizem que esse tipo de tendência caiu há anos, mas eu não arriscaria e os contatos que a gente fez dizem que ainda há algumas pessoas que embaçam com isso. Em algumas comunidades do Rio, é preciso também ficar atento ao modo como você dirige. Em áreas do Ser Vermelho, a ordem é entrar devagar com o pisca-alerta ligado. Nas comunidades do TCP, o motorista deve abaixar o vidro e ligar a luz interna. Mas não pense que acabou. Ainda tem os símbolos e códigos da milícia. Né? Lá no Rio de Janeiro, a milícia é muito forte na zona oeste da cidade. Fazer o sinal de 5 com a palma da mão é referência miliciana. 5 é uma gíria para indicar que está tudo tranquilo. Quando a milícia assume um novo território, costuma colocar uma bandeira preta e ela usa esse emoji aí que eu vou mostrar para vocês. Mas o 5 também é usado por grupos de assaltantes conhecidos como 155. Então há quem diga que é um sinal neutro que não representa perigo. Outro emoji que alguns grupos milicianos costumam usar é esse daí, porque ele é uma referência ao Carlinhos Três Pontes, que foi chefe da milícia Liga da Justiça. Para quem não conhece, o Carlinhos Três Pontes ele dá origem à dinastia da família Braga. Ele era irmão do Eco, irmão do Zinho, e ele foi o cara que tomou a Liga da Justiça e transformou na firma do Carlinhos Três Pontes. Então fica ligado nisso daí. Alguns exemplos. Na noite do dia 10 de janeiro, Francisco Assis Almeida foi morto em Catiri porque ele estava usando uma roupa preta. Francisco estava se preparando para ir para um retiro da igreja. Ele estava junto com um grupo de pessoas na comunidade de Catiri, em Bangu, né, como eu disse para vocês, quando homens dentro de um carro passaram dando tiros e atingiram Francisco. Essa notícia trouxe a informação de que não se pode usar roupa preta em certos locais, pois milicianos usam preto. Como o CV está em disputa com milicianos pelo controle da zona oeste do Rio de Janeiro, quem usa preto pode ser confundido com miliciano e se tornar alvo do Ser Vermelho. Mas não é uma camiseta preta. Seria uma calça e uma camiseta preta ou uma blusa preta que identificaria, por exemplo, alguém que parecesse um soldado da milícia. Ao falar sobre crime, uma prima de Francisco fez a seguinte afirmação no jornal O Dia. Abre aspas, confundiram ele com miliciano porque ele estava usando blusa preta. Fiquei sabendo ontem que não pode usar preto, porque como milicianos usam preto, no final de semana é cobrança. Sexta-feira, eles passaram lá atirando. É tudo inacreditável, estou sem palavras, é muito difícil de falar, fecha aspas. Lembrando que essas dicas que demos de sinais podem mudar a qualquer momento, beleza? É sempre bom retomar isso. Edu, agora vamos sair do Rio de Janeiro, toca pra Bahia, por favor. Bom, a gente vai para a Bahia. A situação na Bahia é bem violenta e complicada. Eu diria que ela é mais violenta, inclusive, que o Rio de Janeiro, e as organizações de lá são mais desorganizadas. BDM, o Bonde do Maluco, tá? É considerada uma das organizações mais violentas do estado e está no centro da onda de violência que tem marcado a Bahia desde 2023. O BDM se aliou ao Comando de São Paulo para chegar no comércio internacional de substâncias. Lembra? É Grupo Azul. Com isso, entrou na guerra contra o Ser Vermelho, que também tem buscado ampliar seus domínios no solo baiano. Assim, na Bahia, gestos que remetem ao Ser Vermelho podem ser mortais em territórios dominados pelo Bonde do Maluco. Se você vai para a Bahia, evite gestos que simbolizam paz e amor ou vitória, né, que é isso daqui, porque eles podem ser interpretados como apoio ao Ser Vermelho. Já o gesto levantando 3 dedos pode ser visto
como saudação para integrantes do bonde do maluco. Esse gesto, que significa eu te amo em língua de sinais, Libras, por exemplo, representando um amor e carinho, foi apropriado pelo BDM e pode custar muito caro para quem fizer isso em território dominado pelo Ser Vermelho. E vai mais um exemplo. No dia 7 de outubro de 2024, um ataque deixou 2 jovens feridos e tirou a vida de outros 2 em emissário de Anembep, na Bahia. Essa região é dominada pelo Ser Vermelho e os 4 jovens teriam tirado fotos fazendo o símbolo de 3, desse jeito, que é usado como símbolo do BDM, que é aliado do Comando de São Paulo, Grupo Azul. Daniel Natividade, Gustavo Natividade eram músicos do bloco Malê de Ballet e perderam a vida com os tiros disparados pelos criminosos. Os rapazes não tinham nenhuma ligação com o mundo do crime e foram executados por causa de gestos usados nas fotografias. Porque assim, muitas vezes, o que os caras fazem? Ele pega o celular do cara e dá uma olhada e de repente tem no celular do cara essa foto e aí o bicho pega pra você. Pro advogado e professor de direito penal Armindo Madoas Robson, ele fala o seguinte, abre aspas, esses gestos consolidam a autoridade da organização sobre o território e intimidam rivais. A pessoa pode não ter envolvimento, mas ao postar o gesto ligado a uma organização, ela se coloca em grande risco. Fecha aspas. Obrigado, professor. Para o outro professor de direito e coronel reformado da Polícia Militar que estuda isso, Jorge Melo, os sinais servem para reforçar o poder territorial das organizações criminosas. Melo diz o seguinte, palavras dele, abre aspas, esses grupos funcionam como senhores feudais, impondo suas próprias regras e qualquer provocação deve ser respondida com violência extrema para manter o controle. Como que acontece isso? Esses jovens, eles precisam manter o território porque os chefes deles estão em presídios federais ou estão no atacado. Eles devem manter porque eles são os pontos de varejo. Então, cria-se uma neurose que qualquer pessoa que esteja ali possa ser um informante ou possa ser uma pessoa que vá tomar o lugar deles. E isso causa uma série de violências. Outro exemplo interessante, lá da Bahia, a rapper baiana Duquesa tirou do ar o videoclipe da sua música Fuso, depois de ser alertada que o gesto número 3 com as mãos que ela fazia no clipe poderia ser interpretado como uma referência ao BDM. Na Bahia, cortes de cabelo e sobrancelhas com 2 riscos também são associados à organização daqui do Rio de Janeiro, enquanto 3 riscos são associados, obviamente, ao BDM, lembra? Grupo Vermelho e Grupo Azul. Na Bahia, tatuagens também podem remeter a organizações. O pentagrama é associado a uma organização chamada Catiara. Já a imagem de escorpiões é associada ao Ser Vermelho. Membros da Catiara tatuam o pentagrama e a sigla PCRFNK, tá? Primeiro Comando do Recôncavo Nazaré Catiara. Além disso, também usam o número 5 como símbolo, em referência ao pentagrama. De acordo com Alden José Lázaro da Silva, especialista em análise criminal e autor da cartilha de orientação policial chamada Linguagens Simbólicas do Crime, esse símbolo é inspirado em grupos criminosos que atuam na América Latina e nos Estados Unidos, cujos símbolos também possuem iniciais do nome de gangue. Dependendo de onde você esteja, ali na Bahia, uma simples camiseta do Mickey Mouse pode custar a sua vida. É o que andam falando lá e alguns guias têm colocado essa parte. A gente tem uma parte aqui do nosso novo canal, nosso novo programa, inclusive se inscreva no nosso programa, que é o Indo Pras Ideias, e que o Fernandão, que é o nosso produtor aqui, ele conta que ele quase foi de arrasta lá na Bahia, lá, porque ele ia com uma camiseta do Mickey Mouse, mas a camiseta não serviu, por isso ele não foi, mas no lugar que ele estava, a camiseta do Mickey não era bem vista, tá? Então ele vai contar isso daí para vocês de forma rapidinha aí nesse vídeo. Não esqueça, se inscreva nesse novo canal Indo Pras Ideias, que a gente atualiza notícias no momento que elas acontecem ali. Camisetas de personagem da Disney disseram que estão associados à FAC. Eu tô perguntando isso, primo, porque eu fui pra Bahia, né, um mês atrás, e eu comprei umas camisetas do Mickey. E como que eu comprei naqueles sites da China, acabou que não serviu elas. Aí eu fiquei triste, mas agora fiquei feliz agora de ler essa notícia aqui. Feliz não, né? Eu fiquei com consciência leve agora de não ter usado um negócio desse. Cara, é o seguinte, não é, nem, é assim, ó. Tá vendo como é bagunçado? Tá vendo como é inseguro? Eu não tenho a mínima ideia disso. Eu posso chegar num lugar, por exemplo, Pará, que nunca fui. Não, Belém do Pará, sei lá. Posso chegar Belém não, mas Rio Branco, no Acre. Pô, eu chego lá com a camisa do Sampaio Corrêa do Maranhão. Eu vou lá saber... é Sampaio Corrêa. Isso, eu vou lá saber
se os caras estão dizendo que a camisa do Sampaio Corrêa é de outra organização criminosa, vocês estão entendendo como isso é inseguro? É isso que tá deixando as pessoas em choque, Lelê. É isso que tá deixando as pessoas em pânico, porque realmente as pessoas não conseguem saber o que tá acontecendo. Então, pô, vocês estão vendo como é que é complicada essa situação, velho? As pessoas tiram foto fazendo hang loose, heavy metal. Abaixa esses dedos aí, senão eu não recebo meu salário. Eu preciso me manter vivo aí. Mas vocês entendem que é bastante complexo o negócio, né? E assim, tem sido muito complicado isso para a vida do brasileiro que já sofre muito e agora tem visto seus filhos. E assim, deu um bom chabu porque aconteceu em Jericoacoara também, né? Um lugar que tem rico, que é muito caro de estar. E acabou dando isso daí. Também quero pedir o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho. E se possível, galera, ajuda a gente no Apoia-se, porque a gente só conseguiu fazer esse trabalho aqui depois de trabalhar muito tempo. A gente é uma equipe de 4 pessoas. A gente trabalhou muito. E com a ajuda no Apoia-se, a partir de R$2, vocês têm conteúdos exclusivos, ou virando membro do canal, vocês nos dão uma força para produzir cada vez mais e melhor. A gente trabalhou muito nisso, pessoal. E ajudando financeiramente, a gente consegue fazer um trampo até melhor do que isso, cobrir mais outros estados, tá? Na madrugada do dia 3 de janeiro, em Salbara, a 100 quilômetros da capital de Salvador, Alisson Cerqueira Nascimento, de 18 anos, foi executado porque usava uma camiseta com o desenho do personagem Mickey. Segundo a mãe do rapaz, os bandidos rasgaram a camisa que a avó deu de presente para ele, deram garrafadas só porque tinha o desenho do Mickey. De acordo com a matéria do Correio 24 Horas, o crime foi praticado por membros do BDM, Bonde do Maluco, lembra? Grupo Azul. E eles, naquela região, são rivais de um outro grupo pequeno chamado A Tropa, que é associada ao Mickey Mouse. Olha que loucura, galera. De acordo com a polícia, pelo menos 6 homens participaram do crime. 2 eram de Feira de Santana, onde a guerra é bem acirrada entre BDM e a tropa. Na Bahia, pelo menos 14 organizações criminosas disputam território. Então se torna cada vez mais difícil saber qual território é de quem e quais são os símbolos que representam as organizações que dominam determinado local. Camisetas de time de futebol também podem ser mortais dependendo do território onde você pisa. O BDM, por exemplo, adotou as bandeiras de Israel, Argentina e Colômbia como símbolos de identificação. Então usar uma camisa dessas seleções, das seleções desses países, por exemplo, pode tornar você alvo de alguma coisa. No dia 10 de janeiro, o jornal Correio 24 Horas publicou uma matéria com um suposto comunicado do Ser Vermelho no WhatsApp que proíbe a morte de inocentes por gesto de organização criminosa rival. É esse daí. O suposto comunicado diz o seguinte: Fé, meus amigos da facção CV Bahia. Viemos através desse informativo salientar a proibição do roubo em geral por integrantes da nossa facção. Sendo assim, está proibido a prática de roubo. Aquele que for pego no ato pelo sistema será proibido de entrar na cadeia de comando vermelho e os que não forem presos vamos cobrar severamente. A prática do artigo 157 ou 155 só será aceita tendo ciência das lideranças. Viemos salientar também a importância da apuração mediante a abordagem daqueles que consideramos como nosso inimigo. Vivemos o crime e cobramos somente de quem vive o crime. Se pegou foto no celular do abordado, fazendo sinal por morar naquela localidade rival à nossa. Nossa guerra mortal é com quem faz parte da guerra, morador é intocável independente da localidade onde habita. Agora, entendendo já o que acontece na Bahia, que é o estado mais problemático na nossa opinião em relação a isso, então a gente já falou do Rio de Janeiro, da Bahia, falta o Ceará e a Paraíba, tá? Edu, por favor, aí no mapa, toca pro Ceará. Galera, no Ceará, os guardiões do estado, conhecido como GDE, tem como símbolo o número 745 e também o número 3. Você vê que a GDE tem 3 letras e ele se orienta pelo Grupo Azul lá, Comando de São Paulo. O número 745 e também o número 3, já que a organização criminosa cearense, como eu disse, é aliada ao Grupo Azul. Ali vale as regras também do Rio de Janeiro. Evitar o sinal de 3 com as mãos e também o sinal de 2, tá? E de OK em alguns lugares.
Agora, Edu, tirando o Ceará, né? Agora a gente já falou do Ceará, ali está uma mudança bastante grande também de organizações que estão fazendo. O Ceará hoje é uma região onde tem um porto que também tem acontece muito comércio de substâncias, muita exportação de substâncias ilegais. Vários caras do México, de organizações mexicanas, já foram presos ou já foram vigiados ali no Ceará. Então a coisa ali pode crescer também, então é bom evitar isso. Edu, agora manda a gente para Paraíba, por favor, meu querido. Galera, na Paraíba o conflito entre as organizações é Estados Unidos e Al-Qaeda. Isso é muito louco, né? A gente já falou disso aqui, mas lá é Estados Unidos do lado e Al-Qaeda do outro. E essa eu acho que é um exemplo muito grande das apropriações. A organização criminosa Al-Qaeda surgiu como oposição à hegemonia da organização chamada Estados Unidos. Assim, roupas com estampas da bandeira americana, estrelas, listas, passaram a ser vistas como provocação em áreas controladas pela Al-Qaeda, beleza? Em contrapartida, bandeiras de países árabes como Síria, camisas de time dessa região devem ser evitadas no território que a Al-Qaeda comanda, tá? Essas camisetas da Palestina, etc., beleza? Mesmo que a Palestina não tenha, enfim, pode ter países no Oriente Médio que não tem população árabe, mas os caras identificam como galera de lá, tá bom? Essa simbologia, apropriada por diferentes organizações criminosas, é uma forma de mostrar poder e demarcar território. Isso que é importante a gente dizer aqui. Também é uma forma de poder. Para vocês terem uma noção, no Rio de Janeiro, toda vez que há uma conquista, os caras colocam bandeira de Israel, os caras colocam bandeira vermelha, usam essas simbologias, bandeiras da Jamaica. A partir da Copa de 2014, por exemplo, as bandeiras começaram a ser muito usadas lá para demonstrar que aquele território é dessas pessoas, é dessas organizações. Então também cuidado com essas bandeiras aí, cuidado com... Enfim, inclusive os caras estão sempre em redes sociais, no X e tal, sempre sigam lá favelas do Rio de Janeiro, o bairro do Tananã, que eu não posso falar o nome, o Mó Complexão, porque eles vão atualizando quais são os sinais que podem fazer, os sinais que não podem fazer. Acompanha a TV, acompanha aí os informes policiais, os noticiários. Para terminar isso daqui, eu queria dizer sobre um conceito e um termo da Alba Zaluar, que é o termo de bandidos formados, tá? São aqueles bandidos que já se formaram no mundo do crime, que estão, que a gente chama, do lado certo da vida errada. Eles não são bonzinhos, mas eles conseguem seguir certas regras que são sólidas. Mas essas regras eram seguidas por gerações anteriores. Essas gerações mais novas, de bandidos da geração Z, são gerações que elas são mais líquidas, elas são mais difusas no tempo e no espaço, como são as gerações normais de gente, as gerações, os adolescentes e os jovens que não são do mundo do crime. Tudo acontece muito mais rápido, tudo é mais instável. É uma característica também dessa geração e isso reverbera no crime. Nesse momento atual tem se espalhado pelo país esse segundo tipo de bandido que a gente fala que não é o formado ainda nessas regras sólidas, tá? A apropriação de símbolos, gestos e palavras e o decreto de morte para quem desconhece esses elementos é um exemplo do descontrole que tem acontecido no mercado do crime no varejo, na ponta aqui. A gente espera, pessoal, que esse vídeo ajude vocês a se orientarem e orientarem seus filhos quanto aos perigos de vagarem por lugares que têm comando dessas organizações. Lembrando que tudo que tem aqui foi fruto de uma pesquisa e de entrevistas e que esses símbolos e sinais eles podem ser alterados a qualquer momento. Isso não é uma coisa de hoje, existiu, mas essa troca, essa desorganização e os diferentes fluxos de mudança desses sinais servem para a gente ficar bem esperto e conseguir se organizar dessa maneira. Lembre-se, importante, o 2 e o 3 sempre evitem em fotografias perto dessas áreas. É importante que vocês saibam disso daí. Ademais, tenham esse vídeo debaixo do braço de vocês, assistam e, por favor, se possível, compartilhe esse material, que além de ter dado um trabalho violentíssimo para fazer, ele, acreditamos, ser de utilidade pública para que vocês possam entender e compreender melhor isso. Foi uma demanda que chegou para nós agradecemos pela credibilidade e pela confiança que vocês depositam na gente.
Porque dá um orgulho a pessoa chegar no teu direct e falar assim, Joel, eu precisava saber disso porque eu tô com medo de perder meu filho que vai viajar. Manja, esse tipo de confiança é o que faz a gente ficar feliz no nosso trabalho e acordar todos os dias para vir aqui falar para vocês de assuntos que não são nada agradáveis, mas são necessários para nossa sociedade e para a gente conviver com paz, harmonia e principalmente com segurança. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos. Esse vídeo aqui com certeza vai sofrer restrição de monetização, vai passar alguns comerciais para vocês aqui, mas vai sofrer restrição porque a gente fala de muita organização aqui, isso é muito difícil, apesar de respeitar todas as regras dessa comunidade e ser um programa também que está sendo jornalístico, além de historiográfico e sociológico, mas a partir de R$2 vocês nos ajudam no Apoia-se. É uma forma muito simples e segura de dar uma força pra gente. Além do mais, pelo dinheiro de uma lata de refrigerante por mês, vocês conseguem virar membros do nosso canal, que vocês também vão ter conteúdos exclusivos. São formas de nos ajudar a manter o nosso canal e a ampliar para melhorar cada vez mais nossas análises e nossas histórias aqui, certo? Um forte abraço para todos, fui, valeu e se cuida, irmão. O bicho tá pegando.